Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Real da Advocacia. Aqui quem fala é Otávio Favreto e estamos aqui com o 5º episódio dessa primeira temporada do nosso podcast. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que é muito perguntado, me perguntado nas redes sociais, no grupo do Telegram, e é um tema que é um pouco peculiar. E aqui a gente vai construir um passo a passo. E por que eu digo que esse tema ele é um peculiar? Porque talvez a gente venha de uma advocacia um pouco mais tradicional, uma advocacia um pouco mais de segurança, de uma visão um pouco mais fechada, né? E é sobre isso que a gente vai discutir um pouco aqui hoje, né? É sobre como ter novos clientes na advocacia, sobre como ter clientes toda semana, como ter clientes todos os meses, né? Eu entendo que isso é uma grande dificuldade, né, para nós advogados, e com o passar do tempo isso tende a se tornar um pouco mais dificultoso, um pouco mais complexo para os advogados. Mas vamos lá, antes de a gente entrar nessa parte de novos clientes, eu quero desconstruir com você aqui uma ideia, tá? O nosso código de ética, ele prevê que a gente não pode mercantilizar e a gente não pode fazer oferta dos nossos trabalhos, dos nossos serviços, né? Isso é uma forma de a gente tornar a advocacia não mercantil, né? É uma forma de não tornar ela cada vez com um ponto de vista comercial, como as outras profissões, né? A advocacia é algo essencial à justiça, né? E ela tem um zelo pelo serviço que ela está prestando para a sociedade, né? Como nós advogados estamos prestando para a sociedade. Mas então, Otávio, como que a gente vai ter novos clientes se eu não posso fazer uma oferta, se eu não posso mercantilizar, né? Mas é muito simples, né? O que o Código de Ética ele não permite é que você faça oferta, faça propaganda, faça panfletagem, oferte um serviço. Olha só, estou dando desconto para fazer uma ação de divórcio. Comece a fazer esse tipo de publicidade que não traz um tom sério para a advocacia, né? É isso que o Código de Ética ele não nos permite fazer. Mas, Otávio, como então que eu vou ter novos clientes na advocacia? Antes de pensar em ter novos clientes, é preciso fazer uma construção estratégica, tá? Todo escritório de advocacia hoje, se ele quer trabalhar com escala, se quiser ter novos clientes todos os meses, todas as semanas, é preciso construir uma estratégia principal, definir um rumo principal para esse negócio. E a base de todo escritório de advocacia é ter uma fonte comercial nele. É ter uma fonte em que cria uma prospecção ativa de clientes e não passiva, né? A questão é que a questão passiva do escritório, né, da prospecção passiva, é você aguardar o cliente, é aquele marketing de esperança em que você depende de indicações, em que você fica sentado e espera o cliente vir até você. E essa advocacia com marketing mais de esperança tem cada vez ficado mais escassa, porque o mercado já não comporta mais isso. Então é preciso se ter uma visão de uma construção de um negócio comercial dentro da advocacia. Ah, mas Otávio, como que eu faço essa questão comercial se eu não posso fazer uma oferta, não posso mercantilizar? É muito simples. Tudo começa quando você tem um cliente muito bem definido. Quando você tem um cliente ideal. E Otávio, mas eu não consigo ter um cliente ideal porque eu preciso atender vários nichos. Eu preciso atender uma empresa e eu preciso fazer ação de direito de família porque eu não consigo trabalhar somente em uma área. Talvez essa seja a sua realidade, mas você precisa ter um posicionamento dentro de um nicho. É isso que vai começar a tornar a sua prospecção relevante, porque você precisa definir o nicho principal. Não que você ignore os outros nichos e os subnichos,
tá? Mas você precisa ter uma persona ideal, porque é com base em cima dessa persona que você vai começar a entender onde você pode auxiliar o seu cliente com o serviço. E sem ter essa base principal, é muito difícil você ter uma prospecção ativa do seu cliente. Então, o primeiro passo para você montar uma base comercial para o seu escritório de advocacia é você definir uma persona ideal, um cliente ideal para o seu negócio. A partir desse cliente, e que você ative ele dentro de uma área, você entenda ele dentro de uma área, então seja uma empresa, seja uma mãe que você queira atender, que esteja com um problema de pensão alimentícia, seja um pai para fazer uma defesa, enfim, você vai definir a pessoa, a área de atuação que você quer construir conforme aquilo que você mais se adapta, com aquilo que você mais gosta de trabalhar. Todo o princípio é o seu intuito. O que você acha que você vai se adaptar? Aquilo que você tem amor em fazer. É isso que você vai definir como um nicho e como uma persona para você atender, como uma persona para você se encaixar. E a partir disso, você vai começar a elencar pelo menos 10 problemas que ele tem e que você pode ajudar. Ah, Otávio, mas ele tem diversos problemas, mas coloca no papel. Você vai começar a entender quais são os maiores problemas que ele tem e quais são os serviços, o que você pode oferecer para curar esses problemas desse cliente ideal que você tem. E a partir disso você vai começar a entender quais são os maiores problemas dele. E a partir disso que você vai adotar um posicionamento para ajudar ele a resolver isso. Entendendo então nesse primeiro momento qual é o seu cliente ideal, conforme aquilo que você decidir para a construção do seu negócio jurídico, aquilo que você quer se posicionar. Eu, por exemplo, trabalho com pequenas e médias empresas, entendendo quais são as necessidades e quais são os maiores problemas, construir um passo a passo, entendendo ele como que é o prospecto, como entendo a mentalidade do decisor por trás de uma empresa, qual que é o desejo que ele tem. Tudo isso você precisa delimitar e escrever num papel, para você ter noção do que você pode ajudar ele, do que você pode oferecer para resolver isso. Entendendo essa base, essa é a base da parte comercial do seu negócio, você tem que começar a perceber aonde esse cliente se movimenta, em que lugares que você pode encontrar esse potencial cliente dentro da sua cidade, dentro da sua região. Se você tem uma cidade muito pequena e que não tem muito fluxo de clientes, você começa a abranger uma região maior. Você precisa entender aonde esse cliente está, aonde ele frequenta e aonde ele vai. Mas para complementar isso, você tem o suporte da sua família. A sua família, ela tem um grande potencial de indicar clientes para você. Provavelmente o seu pai, a sua mãe, tenha relações de amizades em que tem potenciais clientes dentro dessas relações de amizade. Então toda a prospecção, ela começa com base em cima da sua família, do seu irmão, do seu tio, da sua tia, entende? Você precisa ter essa conexão com essas pessoas, porque é a partir daí que você vai começar a ter resultados com base nesse primeiro princípio, ok? O segundo passo é você entender aonde os seus amigos, a sua relação de amizade, um casal de amigos seus, um amigo seu, pode te auxiliar nessa prospecção de clientes. Você precisa se relacionar com os seus amigos, porque os seus amigos provavelmente tenham outras rodas de amigos e que ali dentro tem uma persona definida para você. E você tem que explorar essa parte da sua relação, dessa sua conexão. E você precisa demonstrar para eles o que você resolve, quem você ajuda, qual que é o seu posicionamento. Você precisa contar para eles. Você precisa mostrar qual que é o seu potencial de serviço para eles comunicar com essas outras pessoas. Não propositalmente, mas intuitivamente você deve fazer isso. Você deve mostrar para eles quais são os seus potenciais. E na terceira base são os seus próprios clientes, se você já tem.
Provavelmente, se você já tem um cliente, por exemplo, no meu caso, que eu atendo pequenas e médias empresas, se você já tem um cliente, entende ele, provavelmente o seu cliente se relacione com outros potenciais clientes, porque é da roda de amizade deles ter pequenos e médios empresários, comerciantes dentro da sua roda de amigo. E você consegue atender eles. E você consegue mostrar para eles criando potenciais indicações. Você precisa estar nesse meio, você precisa mostrar o que você resolve. E os seus clientes são potenciais indicadores. Você precisa estar com um relacionamento muito próximo com o seu cliente para ele indicar você. Entendendo essa parte, e essa parte é um marketing mais offline, é o seu relacionamento, é o seu network, né? Você precisa ter a concepção de que se você, dentro desses 3 níveis que eu falei para você, ter pessoas que também prestam algum serviço, você deve fazer indicações dos serviços dessas pessoas, porque é um troca-troca. Se você indicar um cliente para um amigo seu, por exemplo, que tem algum serviço, tem algo a entregar para alguém, você conecta um cliente a ele, ele vai indicar você. Tudo parte tudo parte de você. Então indique pessoas dentro do seu relacionamento de confiança. E a partir daí, dê você o primeiro passo. Comece mostrando quem você comece mostrando que você consegue indicar esses clientes para ele, certo? Agora a gente parte, esse é mais offline, tá? É mais o seu relacionamento, e daí tem potenciais clientes conforme o seu cliente ideal que você definiu dentro da sua rota comercial. Dentro desse nicho tem os seus potenciais, porque você se relaciona com pessoas que podem se tornar potenciais clientes seus. Entrando mais no meio digital, mais no meio de rede social, é a partir disso que você vai começar a tomar um posicionamento. É a partir disso que você vai começar a entregar um conteúdo com base naquilo que você consegue resolver, porque veja bem, você definiu quais são os principais problemas que o seu cliente ideal tem. É a partir deles que você vai começar a fazer conteúdos informativos para postar na sua rede social. E é a partir do seu conteúdo que você vai atrair pessoas para o seu negócio, para a parte comercial do seu negócio. É através da base desse conteúdo e do que você consegue resolver que os clientes vão vir até você. Então você tem que ter uma postura profissional dentro da rede social, dentro do Instagram, do Facebook, do LinkedIn, dentro do YouTube. Você precisa ter esse posicionamento, porque você vai estar mostrando, ali é sua vitrine, hoje a rede social é sua vitrine, você está mostrando o que você consegue entregar de melhor para os seus potenciais clientes. E a partir disso que vai começar a chegar novos clientes até você. Pensa comigo, se você pesquisa teses, se você pesquisa novas teses que resolvam problemas do seu nicho, e você sabe que, por exemplo, dentro da sua cidade, dentro da sua região, aquela persona, você conhece, você identifica que ele tem um problema, você vai gravar um vídeo e vai enviar para essa pessoa, simplesmente com um conteúdo informativo, sem pedir para ele te telefonar, sem pedir para ele te chamar no WhatsApp, sem ter esse pedido, que isso, com o nosso código de ética, prevê vedação. Você não precisa fazer esse pedido. Você simplesmente sabe que aquela persona, aquele cliente ideal, tem um determinado problema e você sabe como resolver. Você produz um conteúdo informativo através de vídeo e envia para aquela pessoa. Para a pessoa que decide, para a pessoa que tem aquele problema, com o seu cliente ideal. E você simplesmente faz esse conteúdo informativo e diz para ele, olha só, se você quiser mais conteúdos como esse, continue me acompanhando. Simplesmente assim. Entendendo que aquilo é um problema que o seu cliente tem a resolver, ele vai buscar a solução com você, porque você mostrou para ele o que ele precisa resolver. E muitas vezes ele nem sabe que precisa disso, ou muitas vezes ele nem aspira a ter aquilo como uma solução. E você está informando esse cliente. O nosso código de ética permite fazer isso,
ter um contato, uma comunicação com o cliente certo. Ele nos permite fazer isso. Então você pode entregar ele. E você pode, dentro da rede social, se conectar com outras pessoas, com outros potenciais clientes. E você começa a checar esse cliente, você começa a entender qual é o posicionamento e qual é a postura dele. E você começa a produzir, com base naquelas dores que foi estipulado na frente, na sua base comercial, vídeos, conteúdos que resolvam isso para ele. E você pode usar as hashtags que amplificam a sua visualização na rede social. Você pode usar elas, mas você tem que ter um cuidado com a rede social para não atrair colegas, mas atrair potenciais clientes. Então você não pode usar, por exemplo, hashtags que atraiam outros advogados, mas que atraiam outros clientes. Você precisa ter essa percepção do que ela necessita e vai lá no buscar do Instagram e vai em tags e vai digitando o que você imagina. Lá vão aparecer uma série de tags que talvez o seu cliente esteja enquadrado, o seu potencial cliente esteja enquadrado dentro dela. Então, a partir disso, você usa essa comunicação dentro da sua rede social como uma mecânica. Quando você busca potencializar isso e escalar a sua visibilidade dentro de uma rede social, você pode usar o tráfego pago, que é você botar dinheiro na rede social e você buscar esses potenciais clientes conforme os indicadores, conforme os públicos dentro do gerenciador de anúncios do Facebook, certo? Só que aqui tem uma peculiaridade, isso é uma das grandes discussões da nossa OAB, certo? Então você precisa observar que tem seccionais que não permitem fazer isso. E qual que é a minha indicação? É que você, antes de fazer isso, faça uma consulta à sua seccional, faça uma consulta a seccional em que você atua para saber se ela permite ou não. Você pode fazer essa consulta para o Tribunal de Ética da sua localidade e ele vai te dizer se isso é permitido ou se isso não é permitido. E está tudo bem. Se não permitir, está tudo bem. Tem algumas seccionais de algum estado que não permitem e você não faz, porque isso é um tema em discussão e eu acredito fortemente que esse tema vai ser alterado conforme o passar do tempo. Então, se não permitir, não faça. Busque publicar conteúdo. Não deixe de publicar conteúdo na sua rede social, porque o seu conteúdo, através das hashtags e através desse direcionamento do cliente que você entende que ele tem um potencial problema, vão te trazer novos clientes. Então, essa é uma base de prospecção. Perceba que aqui você tem que ter a expertise voltada para a atração desses novos clientes. Você deixa de fazer esse marketing mais de esperança e você passa por um plano estratégico de prospecção. E não adianta você sonhar com novos clientes sem você formar essa base. O cliente não aparece de lambuja para você, a não ser que ele seja de indicação de algum cliente que já está com você há muito tempo, você tem um ótimo relacionamento. Isso vai acontecer naturalmente. Você consegue, com o tempo e com a sua autoridade crescendo na advocacia, ter mais clientes e ter mais potenciais indicações. Mas você, em nenhum momento, deve depender estritamente disso. Você deve fazer essa busca dentro do seu meio, onde você está, através do seu network e através do posicionamento com as redes sociais. Isso vai te trazer novos clientes. E Otávio, como eu sei se isso vai dar certo? Testando. Você precisa testar. A rede social precisa ser testada. Se você não entrar no campo de batalha, você vai ficar só no acho. Eu acho que isso, eu acho que aquilo. Quando você entra no campo de batalha, você testa. Você vê o que dá certo e vê o que não dá certo. E aquilo que dá certo você potencializa, aquilo que não dá certo você adapta. E a partir disso é que você começa a gerar novos clientes. E tem um ponto extra que eu quero deixar aqui para vocês e que esse é um grande potencial para nós, que é o Google Ads. Tá? É você gerar campanhas através da rede de pesquisa do Google. Pensa comigo,
se todos os seus clientes, quando se deparam com um problema em mãos, eles pesquisam a solução no Google Ads. E já pensou se eles digitarem digitarem o termo de pesquisa que eles estão colocando e aparecer o seu nome como um potencial de solução para eles? Eles tendem a procurar você. Isso você pode fazer para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado, para o país inteiro. Você consegue fazer essa abrangência. E você consegue ter, através de anúncio, isso você tem que colocar dinheiro para aparecer, você tem que definir um orçamento diário, um público que você quer atingir, e você define rede de pesquisa através de palavras-chave positivas e negativas. As negativas é o que você não quer ser encontrado, e as palavras positivas é aquelas que você quer ser encontrado. Então, por exemplo, assim, se o seu cliente recebe uma contestação trabalhista, e ele coloca no Google, recebi uma contestação trabalhista, rito ordinário, rito sumaríssimo, e você elencou essas palavras como uma busca, vai aparecer o seu anúncio postado dentro do Google, e como um potencial solucionador do problema que ela tem nesse momento. Essa pessoa clica nesse anúncio e ela é direcionada a uma página de conversão, não é o seu site. É uma página de conversão. E eu vou gravar futuramente um podcast só focado nessa página de conversão, para você entender quais são os elementos principais que tem que ter nessa página de conversão. E ele cai nessa página e você faz um script do que você consegue solucionar e um direcionamento de contato. Ele é um potencial cliente que, através dessa jornada, entende que você consegue resolver o problema dele e ele entra em contato com você. Aí, através disso, você consegue fazer a conversão e gerar essa contratação. Então, perceba, lá no início eu falei que você precisa ter um cliente ideal. Você precisa ter um nicho e um subnicho definido. E a sua atividade, se você ainda não tem, agora é essa. Você precisa iniciar com um cliente ideal, com aquilo que a advocacia tocou no seu coração e você ama trabalhar. É isso, não adianta fugir disso. Você vai deixar de trabalhar com outras áreas? Jamais. Mas você precisa adotar um posicionamento para encontrar um cliente ideal e, a partir disso, traçar essa jornada para você conseguir ter novos clientes toda semana e todos os meses dentro do seu negócio jurídico através de uma estratégia comercial que eu desenvolvi com você aqui nesse podcast. Então é isso. Ficamos com até o próximo podcast. Um abraço do Otávio Favreto, Real da Advocacia.